fruto, você não diz, olha, esse galho é incrível. Não, você vai dizer essa videira, essa macieira, essa laranjeira. Galhos pode ser qualquer um, o fruto é dela, não do ramo. Portanto, tudo que fazemos é por Ele. Aliás, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E a nossa vida gira em torno de Cristo. O texto também diz que Jesus disse a ele, tudo isso acontece por causa do meu nome. E deve acontecer por causa do meu nome. Porque não conhecem aquele que me enviou. Isso aqui é muito sério. Nós não estamos falando aqui dos romanos. Veja, Jesus está num contexto judaico. Aliás, está falando com os discípulos, são todos judeus. E se você já estudou conosco aqui, você que chegou há menos tempo, seria legal você ir para o nosso YouTube e pegar a série Meu Caro Amigo e Meu Caro Amigo 2. É um estudo longo, foram 4 anos, muitos domingos que nós estivemos aqui falando sobre Lucas e Atos. E uma coisa que ficou muito evidente no livro de Atos, quando Paulo inicia a expansão da igreja, ou melhor, a igreja se expande e Paulo a acompanha pela graça de Deus, e Paulo é perseguido com Silas, com Timóteo, Lucas, são perseguidos nas viagens missionárias, de que a perseguição não partiu de Roma. A perseguição romana é do 2º século para frente, tem outros pressupostos. A primeira perseguição da igreja não veio do exército romano. Aliás, Jesus, quando diz essas palavras, se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês, a perseguição que Jesus passou não foi de Pilatos, nem de Herodes. A perseguição que Jesus sofreu veio da sinagoga e do templo. A primeira onda de perseguição foi dos próprios judeus, foi da própria fé, daquela época, daquele judaísmo tardio, a estrutura templo, sinagoga, sinédrio, mestres da lei, fariseus, escribas, saduceus e herodianos. Essa estrutura religiosa é que perseguiu a Jesus. Porque o Pilatos, quando os sacerdotes, depois de julgarem a Jesus no sinédrio, trazem Jesus para Pilatos, o Pilatos analisa o caso e diz, esse cara não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E ele disse para a galera, sai na varanda, multidão, galera, é o seguinte, vocês trouxeram aqui, segundo a lei de vocês, vocês julgaram, quem julgou Jesus foi a lei de Moisés na boca dos membros do sinédrio. Ele diz, mas na minha não tem problema nenhum. Aliás, como está perto da Páscoa, e é costume, a gente vai soltar alguém aí que estava preso de vocês, para vocês ficarem felizes, porque o Império Romano pode ter feito alguma injustiça, e prendemos alguém que é da comunidade judaica, então na Páscoa vocês escolhem, quer que eu solte? E eles disseram, não, solta o assassino, esse aí a gente quer que crucifica. E o Pilatos diz, beleza, a culpa é de vocês, eu vou lavar as minhas mãos, porque eu não tenho parte nesse negócio que vocês estão fazendo. Quando Jesus fala da perseguição, ele está falando no contexto da fé. E quando ele diz aqui, perseguiram a mim, vão perseguir a vocês, e eles não me conhecem, é algo muito sério. A régua está bem alta. Porque nós estamos falando de um povo que tem uma escritura. Na antiguidade, apesar de existirem contos, fábulas e alguns mitos registrados das primeiras religiões no Antigo Oriente Próximo, não havia nada que se comparasse à literatura normativa da escritura para a fé judaica. Uma lei, e no final, já lá para os últimos 5, 6 séculos antes de Cristo, todo o compêndio de profetas, de salmos e de escritos que eram instrutivos e proféticos, mesmo sendo históricos, e que davam normativa para a conduta do povo, conduta moral, conduta social, a conduta missional, espiritual, de santidade. Isso deveria indicar uma sociedade muito elevada,
no que tange a sua ética, a sua moral e a sua espiritualidade. Porque você não encontra um outro povo que tivesse uma literatura tão densa, normativa para a sua vida e para a construção da sua existência como nação, que seria luz para os povos. Fora isso, esse povo tem na sua história ter saído do Egito por um milagre, com Deus mandando 10 pragas. O início desse povo é um milagre na barriga da Sara, que não podia ter filhos, e Deus faz sinais. 10 pragas no Egito, atravessam o mar vermelho que se abre e afoga o exército de Faraó. Entram no deserto e Deus manda maná do céu, codornizes, água sai da rocha. E as vitórias que eles tiveram sobre amalequitas, sobre midianitas, sobre filisteus, de maneira sobrenatural, Deus agindo. E a história de Elias, que orou contra 450 profetas de Baal, e Deus fez descer fogo do céu sobre os altares. Além dos escritos e da história, todas as evidências estavam nas mãos e no colo desse povo. Como é que Jesus diz que eles não conhecem a Deus? E quando fala da lei deles. É possível, Zé? Ter o templo, os mestres da lei, os intérpretes, a sinagoga, os saduceus ungidos, a casta sacerdotal, os fariseus puritanos que zelam pela interpretação bem estrita e bem profunda da lei, ter o sinédrio, ter templo, sinagoga, sacrifícios, e ter o nome de Deus, e quando Jesus olha diz, não é Deus. Porque você pode chegar, por exemplo, para um sírio e dizer, olha, desculpa te atrapalhar, mas Moloque não é Deus. Chegar para um filisteu e dizer assim, olha, posso falar um negócio? Com todo respeito à sua fé, Baal não é Deus. Ou para amalequitas, midianitas, e amorreus, girgazeus, filisteus, todos aqueles povos que tinham ali, Líbano, Sírias, Fenícia, e dizer para eles, olha, preciso te falar uma coisa, Astarte, Astarote não são deusas, viu? Ou dizer para os sírios, olha, vocês têm um templo de Rimon com uma grande estátua, preciso dizer para você, Rimon não é Deus. Agora difícil é Jesus chegar para o seu povo e dizer, esse Yahvé que vocês servem não é Deus. Não dá. Dá, Zé? Dá. Lógico que dá. Nós corremos esse risco? Ah, sim, não posso dizer que não. Porque quando toda essa estrutura não leva pessoas a cair de joelhos diante de Cristo para uma transformação do ser, isso não desemboca na morte do ser humano e numa ressurreição para uma nova vida, e se isso não traz força de arrependimento para a transformação, é apenas uma estrutura como qualquer outra, de qualquer religião que tem qualquer templo. É possível, Zé, a gente falar o nome de Jesus e usar a Bíblia e não seguirmos a Jesus? É possível. Jesus vira apenas um nome, oco. O conteúdo não está ali. Porque o fundamento da nossa fé é a ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, é vã a nossa fé. Mas por que ele quer dizer isso, Zé? Porque significa que nós negamos a nós mesmos. Uma coisa é eu ter um lugar onde eu me reúno para cantar uma música, ter um lugar onde eu ofereço sacrifício, ter uma sinagoga onde eu estudo um texto e interpreto uma lei, e ter ali as festas das colheitas, as festas no sábado, e ter uma série de ritos e de
de reuniões e celebrações, mas quando você olha para o ser humano, nada de Deus existe nele, que fez com que ele morresse a cada dia, e a sua essência fosse sendo transformada, e que a sua vida fosse desaparecendo, e a vida de Deus fosse brotando nele. Jesus diz: eles não conhecem a Deus. Não conhecem. Tem toda a estrutura, tem até a lei, mas é a lei deles, porque a lei que eu dei não é para isso. Não é isso. Não é esse o objetivo. Portanto, a falta de amor em nome de Jesus não é Jesus. Uma atitude de ódio e de maledicência em nome de Jesus não tem Jesus. Uma atitude de preconceito, maus tratos e falta de educação ou grosseria em nome de Jesus continua não sendo de Jesus. Uma música cantada para louvor de Deus enquanto alguém continua sendo violento não tem Jesus. Abrir a Bíblia e ler um texto, mas não ser justo e não ter compaixão e misericórdia de quem sofre, não adianta, não tem Jesus. Porque um ramo que não tem fruto não é de Jesus. Você percebe aonde desemboca a videira? É apenas uma nomenclatura, é apenas uma casca, porque Jesus dizer para os judeus daqueles dias que o Deus que eles professavam não era Deus, era uma coisa muito séria. Não é à toa que quando Jesus, na sua última ida ao templo, olha para trás e diz: isso aqui vai ser destruído e reconstruído em 3 dias. E nós vamos chegar nesse texto. E João diz que ele falava sobre o seu corpo. A preocupação de Jesus não era mais com aquela estrutura, não era mais com todo aquele regime de regência da fé, mas era de verdade com o reino de Deus dentro do ser humano, fruto de gente ligada na videira. E é interessante quando Jesus diz que se eu não viesse, eles não teriam pecado. Se eu não viesse, não teria pecado algum. E ele diz: se eu não tivesse feito as obras que eu fiz, eles não teriam nenhum problema. Por que ele disse isso? Por conta do sarrafo alto. Toda aquela estrutura tinha uma interpretação da lei, dos profetas, dos escritos e dos salmos. Toda aquela estrutura tinha uma interpretação de quem é Deus, como é que se deve servi-lo e quem nós somos como nação de Deus. Só que quando Jesus aparece com a sua justiça, aí fica evidente que a justiça deles não é a de Deus. Quando só tem a deles em nome de Deus, é o que se acredita, não tem nenhum erro. Mas quando Deus chega, a interpretação deles tem que bater com Deus. Você concorda comigo? Eles estão falando sobre Deus, falando sobre o Messias, falando sobre o reino, falando sobre o futuro, sobre a Israel restaurado, Judá restaurado, sobre um reino de justiça profetizado por Isaías, por exemplo. E aí de repente Deus chega. E era para esses religiosos dizerem assim: estava falando de você agora. Jesus, você nem imagina. Porque tudinho, do jeito que você faz, do jeito que você fala, é o que não estava falando. Você não morre mais.
Não, eu não morro porque eu sou eterno. E se eu morrer, eu ressuscito. Porque eu estava falando de você. E não é que tudo que a gente faz nas nossas festas, celebrações, é igualzinho o que você ensina? E não é que a nossa vida como povo, o nosso trato de uns com os outros, não é que a nossa compaixão, nossa justiça, nossa verdade, não é que o nosso comportamento ético, moral, verdadeiro, sincero, humilde, sem orgulho, sem nariz empinado, não é exatamente isso, é povo. E o povo diria, mas não é que você interpretou certo que na sinagoga semana passada estava falando exatamente dele, porque ele é Deus. E Jesus fala, se eu não tivesse vindo, ia estar tudo bem. Quer dizer, errado, mas bem. Porque não tem nível de comparação. Então a justiça deles é a justiça, o amor deles é o amor. A verdade deles é verdade, a humildade deles é a humildade. O padrão está posto. Mas quando o padrão chega, evidencia a distância de toda aquela interpretação, que é a lei deles, não é de Deus, para aquilo que eu estou dizendo. E depois ele diz, e se eu não tivesse feito os sinais, eles não teriam culpa, mas agora eles têm, porque eles não se arrependem. Porque na verdade, Jesus fez sinais para que nós nos arrependêssemos. É mesmo, Zé? É o que Jesus está dizendo aqui. Eles continuam sendo os mesmos, porque veja, se aparece um maluco falando diferente de vocês, vale vocês, vale a sua interpretação. O maluco não, é só um maluco. Aliás, eles olharam para Jesus e disseram, mata o maluco, porque ele está falando contra a nossa verdade. É só mais um maluco, acaba com ele. Agora, quando ele faz sinais e demonstra que ele é Deus, se eu o nego, eu estou negando o Pai. Os sinais de Cristo confirmam que suas palavras são a verdade. Mateus e Lucas dizem essa mesma coisa, quer ver? De um outro jeito que elucida bastante. Vamos ler Mateus 11. Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Não é que eles não creram no milagre, não é que eles não viram o milagre, eles não se arrependeram, porque o milagre é para levar o povo ao arrependimento. E Jesus, se eu estivesse dizendo, irmão, você não deveria crer, mas sinto lhe dizer que quem disse isso foi o próprio Jesus. Eu fiz sinais e eles não se arrependeram. Olha o que ele diz, ai de você Corazim, e ai de você Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Irmão, Tiro e Sidom eram cidades cirofenícias. Eram nações inimigas. E Jesus diz para as cidades de Israel e de Judá, eu fiz milagres em Betsaida, eu fiz milagres em Corazim, mas vocês não creram e não se arrependeram. Se eu tivesse feito esses milagres na terra do inimigo, entre os sírios e os fenícios, eu vou dizer, eles iriam crer mais do que vocês. Além de vocês crerem no Deus errado, vocês têm um coração duro. Olha o que diz o verso 23. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogada no inferno. Porque em Sodoma, olha, Sodoma, irmão, não, Sodoma não, Jesus. Sodoma e Gomorra era muita promiscuidade. O senhor está colocando essa régua muito alta, mas irmão, não olhe para mim, quem disse foi Jesus, reclama com ele. Ele diz, porque se em Sodoma tivessem operado os milagres que foram feitos em você, Cafarnaum, ela teria permanecido até hoje. Sodoma não tinha sido destruída, se eu tivesse feito milagres lá.
E eu digo a vocês que no dia do juízo vai ter menos rigor para Sodoma do que para você. Vai ter menos rigor para Sodoma do que para Cafarnaum. Porque a nossa fé não é feita de maquiagem, não é feita de casca, não é feita de estruturas eclesiológicas e de ritos. Ela é feita num coração de um indivíduo que de verdade diz: eu sou um pecador e eu preciso morrer um pouco mais hoje e ressurgir diferente amanhã. Lucas, também no capítulo 11, fala igual, só que usando outros exemplos. Diz assim, versículo 31, a rainha do sul, a rainha do sul, a rainha de Sabá, foi visitar Salomão por causa da riqueza. Você já leu? Lá em 1 Reis? Lá em 1 Reis, capítulo 9, 10, por ali. E a rainha de Sabá se converte, porque ela viu que aquela riqueza era para a glória de Deus. Mas o Salomão se perdeu na riqueza e nas 1000 mulheres. O rei, filho de Davi, do povo de Deus, amou mais as mulheres e a riqueza. E a rainha de Sabá, que nem conhecia Deus, veio ver a riqueza e reconheceu que ela era fruto de Deus. E olha o que o texto diz: a rainha do sul se levantará no juízo. Ela vai se levantar no juízo contra os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Se ela foi lá e se converteu por ver Salomão, imagina vocês que não se convertem vendo a mim. Eu sou maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Jonas é o único profeta na Bíblia, dos 16 livros proféticos, que ele não profetiza nem para Israel e nem para Judá. Ele não profetiza para o povo de Deus. Jonas é levantado para profetizar em Nínive. E Nínive era a capital da Síria. A Síria foi inimiga mortal. Aliás, foi a Síria que subjugou Israel em 722 a.C. Está lá em 2 Crônicas. E arrasou Israel. Por isso que Jonas não queria pregar em Nínive, porque Nínive era a capital de uma nação inimiga. E tem todo aquele negócio: eu não vou para lá, vai para outro lugar. No fim, com uma tempestade, ele é jogado no mar, o peixe engole Jonas, vomita Jonas, até que ele acorda e fala: tá bom, eu vou. Eles não merecem, mas eu vou. E ele sai daquela praia e vai para o Itaquerão, vai para Nínive, para pregar para os ninivitas. Desculpa, irmãos, essa pausa para a Copa não está me fazendo bem, é muito tempo sem jogo. Brincadeira. E você vai para Nínive, e ele vai e prega, irmão. E diz o texto, você conhece, o livro de Jonas são só 4 capítulos, lê lá. A cidade inteira de Nínive se converte, se arrepende, vestindo sacos e jogando cinza sobre a cabeça, que era um rito de exemplo de alguém que estava contrito e arrependido. Diz o texto que eles pegaram e jogaram cinza e colocaram saco até nos animais, para dizer: aqui todo mundo se converte a Deus. E aí Jesus diz: os ninivitas que vocês odeiam e execram, ouviram a mensagem de Jonas, e eu sou maior do que Jonas e vocês não ouvem. Eu fiz sinais de que eu sou Deus. Eu não fiz sinais para vocês acreditarem nos sinais. Eu fiz sinais para vocês acreditarem em mim. Foi para isso. Essa semana uma pessoa me fez uma pergunta. Falou assim: Zé, me indagaram outro dia se a arca de Noé de verdade existiu ou não, porque a Bíblia tem muita mentira. Eu falei assim: olha, eu creio que sim, é uma questão de fé. Eu creio que existiu, Noé, do jeito que Deus falou, o dilúvio, eu creio. Mas eu não acredito em arca, né? Não sei se você sabe. A gente não vai no domingo na igreja, eu coloco aqui uma arca de madeira e a gente fica adorando a arca, porque a arca existiu de verdade.
Porque tem um monte de histórias de Jesus, tipo do semeador, do filho pródigo, do bom samaritano, que são histórias que não são de verdade. São parábolas, mas elas apontam para Cristo, e eu creio em Cristo. Eu acredito. Acontece que a arca de Noé é um símbolo de que o grande dilúvio do juízo que virá nesse tempo, serão salvos os que estiverem em Cristo. Cristo é a arca, você entende, né? E o mundo em juízo é o dilúvio, né? Eu acho que existiu mesmo, eu creio que existiu. Mas também não faz diferença muito, porque na verdade aquilo só serve para eu jogar minha fé em Cristo e não no sinal. Nós não servimos o sinal nos leva a servir a Cristo. Portanto, quando Jesus diz, eles não me conhecem, nem com toda a estrutura, com toda a história, com todos os profetas, com a lei virou a lei deles, é a lei deles, eles interpretam do jeito deles. Quando eu apareci, o pecado deles veio à tona. Quando eu apareci, o pecado deles apareceu. É exatamente isso que deveria ter acontecido. O texto de João, capítulo 1, verso 18, nós já passamos por esse texto no início desse estudo. João diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. João capítulo 1, verso 18. Enquanto Jesus não apareceu, ninguém tinha visto. Mas quando ele chegou, ele revelou Deus. Ele mostrou que Deus chegou. E aí evidenciou. E esse revelar aqui é como se ele... É o termo que a gente usa, esse verbo, exegeomai, significa trazer o entendimento, interpretar. Aliás, quando um pastor faz a exegese de um texto, vem do exegeomai, vem desse termo. Extrair o sentido. É como se Jesus interpretasse Deus na nossa frente, para a gente olhar para Ele, os sinais dele e dizer, eu tenho que ser de Jesus. Deus chegou, o reino chegou, Ele está entre nós. A pregação do Evangelho lança luz sobre a nossa vida. O Evangelho liga uma lanterna e onde a gente não via, a gente começa a enxergar. Cristo é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava tudo bem, eu estava em frente ao espelho, estava me sentindo lindo com a luz apagada. Quando acendeu a luz, eu comecei a ver as minhas imperfeições, porque me aproximo de Cristo e fica muito latente a diferença. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais fica latente a diferença que eu tenho dele. E quando Jesus diz, porque eu apareci, o pecado deles apareceu, é isso que ele está querendo dizer. O povo de Israel e de Judá viram tudo, ouviram tudo, mas não conheciam a Deus. Orgulho no lugar de humildade. Carregavam dentro de si violência, enquanto Jesus disse, bem-aventurados os mansos. Carregavam dentro de si o ódio, enquanto ele dizia, Deus é amor. Tudo isso baseado numa religião vigente, que era a religião de Deus. Ele disse assim no versículo número 25. Disseram isso para que se cumpra a palavra da sua lei, que está escrito, odiaram-me sem motivo. Esse texto se encontra no livro dos Salmos. É interessante, aqui vale só um detalhe teológico, tá, irmão? Quando a gente estuda a lei, a gente estuda a lei. Gênero literário, texto normativo. Quando a gente estuda profetas, a gente estuda profetas. Gênero literário, profecia. Quando eu estudo salmo, eu estudo salmo. Gênero literário, poesia, cântico. Jesus usa textos da
Jesus usa textos dos Salmos dizendo lei. Havia interpretações naqueles dias dos mestres de que alguns textos dos Salmos apontavam para algo profético e algo normativo. Por isso que Jesus fala, é assim que diz a lei, mas está escrito no Salmo. Eu não abro o Salmo para dizer isso aqui é lei, isso aqui é profético. Mas quando Jesus diz, eu vou na dele. Eu não tenho tanto peito para dizer, isso aqui não é poético, isso aqui é profético. Alguns são bem evidentes. Mas o texto do Salmo 35, 19 diz assim: não se alegrem de mim os que têm razão, são meus inimigos. Não pisquem os olhos os que sem motivo me odeiam. É esse versículo que Jesus está citando. É isso que diz no texto sagrado de vocês. Vocês estão odiando sem motivo. Aquilo que está escrito no Salmo de Davi é o que vocês estão fazendo para mim. Quando eles liam o Salmo de Davi, achavam que eram os inimigos de Israel odiando Israel e o rei. Mas Jesus diz, não. Aquilo ali era um cântico de Davi que vocês achavam que era sobre vocês, mas é tudo sobre mim. São vocês que odeiam a mim sem motivo, usando a lei de vocês para dizer que vocês são o inimigo do reino. Também está no Salmo número 69, verso 4. Os que sem razão me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, poderosos que querem me destruir, e os com falsos motivos são meus inimigos, por isso tenho que restituir o que não roubei. Palavras também do salmista Davi sobre os inimigos de Deus. E agora Jesus usa esse texto para dizer que aqueles da religião de Deus é que são os inimigos de Deus. Eu não digo isso para que nenhum de nós se faça juiz da fé alheia. Vivemos num país livre e as pessoas creem como quiser, no jeito que quiser. E eu não estou aqui para dizer, a sua fé está errada, você não é de Deus. Cada um cuide do seu nariz, e eu já tenho muita coisa para cuidar no meu caso. É quase um latifúndio, é muita coisa. Paga IPTU. Mas eu digo isso para que nós possamos ter alguns elementos, como se fosse anticorpos. Para que quando me apresentam um Jesus, o Rubinho Pirola fala que não é Jesus, é Genésio. Apresentaram Jesus, mas isso aqui não é Jesus, isso aqui é Genésio. Jesus mesmo não é isso aqui. Eu estou lendo o livro dele. Eu li as palavras dele e ele não faz isso que você está fazendo. Que esse evangelho possa ser o crivo para que eu e você, cada um de nós, na nossa vida, possamos olhar para nós mesmos. E essa palavra nos pode para a gente dar mais fruto. Porque Jesus encerra esse trecho dizendo que o Espírito vai estar em vocês. Ele repete o que ele disse mais atrás no capítulo 14. Quando vier o meu Espírito, ele vai lembrar todas as coisas que vos tenho dito. Ele diz a mesma coisa, ele repete isso. Quando vier o Espírito, ele vai habitar em vocês e vai fazer esse rebuliço em vocês. Ele vai testemunhar de mim para vocês. Ele vai ser eu, só que agora dentro de vocês. Ele vai ser a continuidade do que eu estou falando, só que agora em vocês. Ele vai testemunhar de mim, e vocês vão levantar da mesa para serem minhas testemunhas para esse mundo. Porque eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Às vezes nós elevamos a nação do povo de Deus a um tipo de categoria de espiritualidade que ela não tinha. Às vezes até projetamos a nossa devoção a um Israel terreno, o que a Bíblia jamais disse para a gente fazer. E o reino de Deus, ele está aqui, e em cada um de nós. E ele vai ser visto entre nós, para que o mundo saiba que Deus está aqui. A discussão sobre Jesus veio mesmo, parece que muita gente, mesmo ateus, que não creem na divindade de Jesus, não negam o Jesus histórico.
Está relatado nas páginas da história, esse personagem humano chamado Jesus existiu, um ser humano comum. O que eles não creem é que esse Jesus era mesmo o Filho de Deus. A discussão sobre o fato de Jesus ter existido ou não é uma. Tem uma segunda. Se ele existiu, ele continua existindo? Porque se para nós ele só existiu como um fato histórico, que fez sinais e a gente proclama sinais, é ineficaz. Agora, se ele morre e ressuscita e pula para dentro de todo mundo, significa que ele continua vivo. Que eu não preciso provar se Jesus veio, é só você caminhar um pouco com a gente para você ver que ele continua vivo. O corpo dele continua aqui trabalhando, mesmo que você não consiga ver o cabeça. Essa é a nossa missionalidade. Sermos gente de Deus que tem os inputs do sistema nervoso que não parte da nossa cabeça pecadora. Apesar de que parte muito. É uma luta todo dia, nós não somos perfeitos. Mas todo dia a gente se alimenta dele. Morre um pouquinho mais, ressuscita um pouquinho mais, para demonstrar para esse mundo que a evidência de que ele veio é o que a gente continua vivendo. Olha, se ele veio ou não veio, eu não sei. Mas o que essa história fez na vida dessas pessoas é incrível. Porque eles mudaram. Porque eles praticam um outro tipo de vida, de amor, de justiça que a gente não vê na terra. Eu estou até acreditando que ele veio mesmo, porque dá para ver ele vivo no corpo, na vida, na mente e nas atitudes desse povo. Nós somos ramos da videira. A nossa identidade não é formada por nenhum discurso ou narrativa terrena. Nossa identidade está na videira. E é ali que a gente se alimenta. É por essa seiva que a gente vive. E a gente só pode dar um fruto porque o fruto é dela. E a gente mostra para o mundo que ele vive. Bom, nós estamos na mesa para partir o pão, beber do cálice, na frente do Cordeiro de Deus, para celebrarmos esse plano incrível que ele fez. O maior sinal foi o sinal da cruz. E que ele nos ajude a levar esse sinal para o mundo. E a gente continue sendo luz para quem está cego, cura para quem está doente, vida para quem está morto, direção para quem está perdido, orientação para quem está desorientado, descanso para quem está cansado. Que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. O teu evangelho é como a tesoura do agricultor que poda. As tuas palavras nos limpam a cada domingo e nos fazem compreender que a nossa vida não existe, é a tua vida em nós. É difícil, Senhor, porque tem muito de mim em mim ainda. Tem muito do Zé ainda em mim e acho que em cada um dos meus irmãos. A gente morre um pouco mais hoje e ressurge um pouco mais amanhã. Que nesse processo, a cada dia, estejamos na direção do Filho, retomando de volta a nossa imagem e semelhança. E Senhor, tem misericórdia de nós. Se o mundo discute se o Senhor existiu ou não, a dúvida possa desaparecer quando nos conhecerem. Quando virem o Senhor em nós. Salva-nos de nós mesmos. Mas acima de tudo, a gente está aqui para te glorificar. Nós vamos sentar na mesa, partir o pão, beber do cálice. E vamos nos alegrar pelo que o Senhor fez por nós. Não éramos dignos de sentar na mesa, mas foi o Senhor que nos convidou por compaixão e misericórdia. E nos fez tua família. Não porque merecíamos, mas porque o Senhor é bondoso. Então a gente te adora e te agradece. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Vamos separar os nossos grupos.